Neste vídeo, nós vamos falar sobre um conceito muito importante, que é o conceito do trabalho virtual realizado pelas forças de restrição, as forças que mantêm as diferentes partes de um robô unidas através das suas juntas, sejam elas prismáticas, revolutas, esféricas ou de qualquer outro tipo. Nós veremos que as forças de restrição, elas não produzem trabalho virtual, elas não contribuem para o trabalho virtual total do mecanismo. E essa é uma característica extremamente importante que viabiliza sobremaneira a abordagem de Euler-Lagrange quando comparada com a abordagem de Newton-Euler. Isso porque, quando isso acontece, as forças de restrição não precisam ser levadas em consideração na descrição da dinâmica do mecanismo, como nós vamos ver. Considere que nós temos dois pontos materiais, como nós vimos fazendo desde os vídeos anteriores, pontos materiais A e B, que constituem os únicos dois pontos do nosso sistema mecânico. Imaginem que nesses pontos materiais estão sendo aplicadas uma força FA no primeiro ponto e uma força FB no segundo ponto, sendo que cada uma dessas forças pode ser decomposta em uma componente que é força externa e uma outra componente que é devida às restrições que existem de posicionamento, de movimentação para o ponto A e o mesmo para o ponto B. Outras forças de restrição que se devem às restrições cinemáticas associadas à movimentação do ponto material B. E nele também há uma parcela de força externa aplicada. Nesse caso, nós podemos dizer que a força generalizada, que será composta pela soma dos jacobianos transpostos relativos aos mapas de cinemática direta dos pontos de aplicação dessas forças, como nós só temos dois pontos materiais, A e B, os pontos de aplicação são exatamente os pontos A e B, a nossa força generalizada ela será então o jacobiano de A transposto multiplicado por essa soma e somado com o jacobiano do mapa de cinemática direta para o ponto B transposto multiplicado por essa força FB. Se nós agruparmos os membros que estão associados às contribuições das forças externas, nós podemos chamar essa contribuição de força generalizada externa e podemos agrupar, portanto, o restante, que são as componentes devidas às forças de restrição cinemáticas, também numa força generalizada de restrição. Uma vez que nós tenhamos feito isso, uma hipótese que nós vamos usar, que é bastante importante para nós, é de que as forças, essa parcela da força generalizada, que é constituída pelas forças de restrição, ela não produz trabalho virtual. Ou seja, esse produto interno aqui mostrado, ele é igual a zero. A contribuição líquida das forças, da parte das forças generalizadas associadas às restrições para o trabalho virtual total é zero. Por que isso acontece? Na prática, isso acontece porque as forças de restrição associadas às restrições cinemáticas, de movimentação dos pontos materiais, elas surgem muitas vezes ortogonalmente aos deslocamentos virtuais, ou seja, elas atuam de forma ortogonal aos movimentos possíveis, consistentes com as restrições cinemáticas do mecanismo. E quando isso não acontece, quando existe alguma componente delas paralela a, ao deslocamento virtual, elas formam pares de ação e reação, de maneira tal que, embora elas atuem em partes diferentes do mecanismo, quando somamos a contribuição de cada uma dessas forças dentro de um par de ação e reação no mesmo somatório, para compor o trabalho virtual total, se elas são paralelas, elas agem em direções na mesma direção, mas em sentidos contrários, e contribuem com parcelas de sinais trocados dentro
da soma total que constitui o trabalho virtual total, e também se anulam. E isso faz com que na abordagem de Euler-Lagrange, então, que é baseada em trabalho e energia, as forças de restrição não apareçam explicitamente nas equações por causa dessa hipótese. A hipótese de que as forças de restrição, a parcela, melhor dizendo, da força generalizada devida às forças de restrição, ela não contribui para o trabalho virtual total. Uma maneira de a gente mostrar que isso faz todo sentido é a gente considerar uma dada restrição cinemática para um mecanismo. Então, continuando com o nosso exemplo, que nós temos apenas dois pontos materiais, suponham que nós temos, então, essa equação sempre satisfeita, essa equação algébrica, onde aparecem as posições dos pontos materiais A e B. Né? E vejam que, se essa for uma restrição de movimentação, é isso que ela significa, né? Significa que a posição do ponto material A e a posição do ponto material B não podem ser mudadas independentemente. Elas estão interligadas por essa restrição, que é essa equação que precisa ser satisfeita durante todo o tempo, mesmo que não existam forças externas aplicadas. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos forças externas, se os pontos materiais estão interligados, de alguma forma, interconectados no mesmo mecanismo, de maneira a respeitar essa restrição aqui, chamada de restrição holonômica, é a primeira vez que aparece esse termo para nós, restrição holonômica, isso significa que os pontos A e B não podem se movimentar, cada um deles livremente. Eles estão vinculados, né? Esse vínculo é traduzido por essa equação. Uma restrição holonômica é aquela em que eu tenho uma equação que precisa ser respeitada entre as posições dos pontos materiais do meu mecanismo e não envolve velocidades desses pontos materiais. Se nós tivermos uma restrição em que só aparecem posições, nós dizemos que essa é uma restrição holonômica do mecanismo. Se nós tivéssemos alguma outra restrição, por exemplo, suponhamos que tivéssemos uma restrição H2 e ela envolvesse a velocidade, por exemplo, do ponto A, eventualmente também poderia envolver a velocidade do ponto B, e se fosse irredutível essa restrição, ou seja, se fosse impossível eliminar a presença desses termos associados às velocidades dos pontos materiais da restrição, nós chamaríamos essa restrição de restrição não holonômica. Mas nós veremos isso mais à frente em outro vídeo. Por enquanto, vamos considerar esse caso simples em que nós temos apenas dois pontos materiais e que eles têm que satisfazer uma restrição holonômica, uma restrição que amarra a posição de um ponto com a posição do outro. Por exemplo, no nosso mecanismo, em que nós vimos considerando apenas dois pontos, o ponto A e o ponto B, e lembrando que o ponto B ele gira em torno do ponto do centro de rotação C, nós podemos escrever que o vetor posição do ponto A em relação ao ponto B, RAB, ele está na mesma direção do vetor RBC. E é isso que representa essa equação. Ela diz que o produto interno, produto escalar dos vetores RAB e RBC, é simplesmente igual ao produto das suas normas, indicando que o cosseno do ângulo entre eles vale 1, porque o ângulo entre esses dois vetores, RAB e RBC, é igual a zero. Isso, então, faz com que exista uma amarração entre as coordenadas xa e ya da posição do ponto A e as coordenadas xb e yb de posição do ponto B. Ou seja, não houvesse essa restrição, essa equação matemática que tem que ser satisfeita o tempo todo, nós teríamos quatro variáveis, xa, xb e yb, como possíveis
com valores quaisquer que poderíamos atribuir, ou seja, o centro da parte B e o centro da parte A poderiam ocupar qualquer lugar no espaço euclidiano bidimensional. Mas uma vez que nós adicionamos essa restrição, a adição de uma restrição faz com que com que seja diminuído o número de graus de liberdade, no sentido de graus de possibilidades de definição de valores para xyA, xb, yb em uma unidade. Se eu contabilizar essa restrição, eu sei então que nós temos 3 graus de liberdade só. Entretanto, nós sabemos que o nosso robô tem apenas 2 graus de liberdade. Onde está a outra restrição? A outra restrição, que não está explícita aqui, é a restrição de que a norma da diferença entre o vetor B e o vetor posição do ponto C, essa norma, ela é constante. Ela vale uma constante, nós chamaremos essa constante de C3. Então, se nós considerarmos mais essa restrição, nós então diminuiremos ainda em 1 grau de liberdade para a atribuição dos valores xyA, xb, yb. Portanto, de 4 números possíveis, quaisquer que poderíamos ter usado, quando nós consideramos que essa equação tem que ser satisfeita, as possibilidades se reduzem a 3 combinações de 3 números. E quando nós introduzimos mais essa restrição, reduz-se ainda mais as possibilidades a combinações de 2 números. Esses 2 números, evidentemente, são as variáveis de configuração Q1 e Q2. Nesse caso, já que a restrição holonômica ela precisa ser satisfeita para todo t, isso significa que não há variação dessa restrição. A variação é sempre igual a zero. Essa variação ela pode ser escrita dessa maneira. É a derivada parcial da função h, da restrição, em relação à posição A, vezes variação na posição A, mais a derivada parcial de h em relação a variações na posição B, vezes a variação na posição B. Isso tem que ser igual a zero o tempo todo. Aqui nós adotamos como notação para essas derivadas parciais, elas serão vetores linha, aqui no nosso caso, porque h é uma função escalar, a nossa restrição é uma restrição escalar, e nós estamos denotando por derivada parcial de h em relação a RA, uma parte do vetor gradiente da função h. A função h é uma função escalar, é a função h de RA e de RB igual a zero. Essa função escalar, o seu gradiente é formado em parte por esses duas derivadas parciais, e a outra parte do gradiente é formado pelas derivadas parciais de h em relação a xb e a yb. A gente pode se lembrar que o gradiente, de uma função escalar, ele é um vetor, pode ser interpretado como um vetor, que tem uma propriedade geométrica bastante interessante. Considerando que a restrição escalar define uma superfície, nós sabemos que o vetor gradiente ele é sempre ortogonal a essa superfície. E vejam que, se a partir da hipótese anterior de que a contribuição das forças de restrição para o trabalho virtual total é nula, ou seja, que essa expressão aqui é verdadeira, a expressão 4, veja a similaridade dessa expressão com a expressão 3. Aqui nós vemos que caso a força de restrição aplicada ao ponto A ela possa ser interpretada como uma força que está na mesma direção dessa parcela do gradiente, e a mesma coisa para a força B, se também for uma força que está na mesma direção da parcela derivada da parcial de h em relação a RB, essas forças serão ortogonais
aos deslocamentos virtuais, aos deslocamentos permitidos para os pontos materiais A e B, porque consistentes com as restrições cinemáticas subjacentes. E, evidentemente, então, se forem ortogonais, nós teremos a equação 4 satisfeita. Né? E é isso, então, que a gente está dizendo aqui. Né? Lembrando que estar na mesma direção significa que nós podemos multiplicar o vetor gradiente por um certo fator real, que para a força A foi chamado de lambda A, e para a força B foi chamado de lambda B. Né? Se nós tivermos forças de restrição ortogonais, a superfície definida pela restrição holonômica, certamente a contribuição delas para o trabalho virtual total será nula. Uma outra coisa que pode acontecer, caso essas forças de restrição não sejam ortogonais, é que nós estamos apenas dizendo que esse somatório será igual a zero. Se nós então substituirmos aqui os deslocamentos virtuais pelas suas expressões correspondentes usando os jacobianos dos mapas cinemática direta associados aos pontos materiais A e B, nós teremos então, agora sim, nós podemos assumir que ΔQ, que é uma variação das variáveis de configuração, é livre, pode ser feita de qualquer forma, nós temos obrigatoriamente que concluir então que essa parcela tem que ser nula. E essa parcela será nula quando nós, por exemplo, tivermos um caso de par de ação e reação, ou seja, usando a terceira lei de Newton, a força de restrição B ela for igual a menos a força de restrição A e estiverem aplicadas no mesmo ponto no espaço. Ou seja, esses jacobianos aqui são iguais porque a posição do ponto B é igual à posição do ponto A. Isso parece estranho, mas existe um caso muito trivial em que nós podemos ver isso, e é o caso de dois blocos de massas diferentes. Suponham que a gente tem um bloco de massa M1 e ele está encostado a um bloco de massa M2. Ambos estão sobre uma superfície sem atrito. Suponham que nós queremos calcular qual será a aceleração resultante desses dois corpos quando uma força, vou colocar aqui o ponto de aplicação da força, uma força F, ela é aplicada ao bloco M1. Vejam que é claro que nós, pela segunda lei de Newton, sabemos que a aceleração em relação ao referencial inercial será igual à força F dividido pela massa total, que é M1 mais M2. Entretanto, se nós usarmos sistematicamente a abordagem de Newton, ela nos orienta a analisar cada um dos corpos separadamente. E nós temos que analisar as forças associadas ao diagrama de corpo livre de cada um desses corpos. O diagrama de corpo livre do corpo 1, que é a massa M1, e do corpo M2, que é a massa M2. Para fazermos isso, nós temos que considerar que quando o M1 se movimentar, ele irá pressionar, criar uma força, aplicará uma força que nós vamos chamar de F2, a massa 2 ao corpo 2. E pela terceira lei de Newton, a toda a ação do corpo 1 sobre o corpo 2 corresponde a uma reação do corpo 2 sobre o corpo 1, de mesma intensidade e sentido contrário, que nós vamos representar aqui como F1. Embora eu tenha colocado os pontos de aplicação dessas forças bem separados, a verdade é que essas forças elas estão aqui nessa superfície. A força F2 está
sendo aplicada ao corpo de massa 2, nessa superfície, e nessa superfície também a força F1 está sendo aplicada ao corpo de massa 1. Isso faz com que o ponto de aplicação seja o mesmo. Eu só não desenhei essas forças aqui bem próximas a esse ponto de aplicação para deixar mais claro, mas por outro lado isso causa esse tipo de confusão. Alguém pode achar que os pontos de aplicação dessas forças são esses que estão aqui distantes da interface entre os dois blocos, o que não é verdade. Então vamos apagar essas forças e redesenhá-las novamente. Vamos redesenhá-las com cores diferentes. Então essa aqui é a força F2 e para o outro lado a força F1. Vejam então que nós conseguimos escrever o seguinte: olhando para o primeiro corpo do nosso mecanismo, nós conseguimos dizer que F, melhor dizendo, vamos considerar apenas as magnitudes das forças. F menos F1, que está no sentido contrário, dividido pela massa 1, tem que ser igual à aceleração 1. E da mesma maneira nós podemos dizer que F2 dividido pela massa 2 tem que ser igual à aceleração 2. Isso também é igual a F1, a magnitude de F1 e F2 é a mesma, e nós já contabilizamos, né, a orientação aqui com sinal menos, nessa primeira expressão. Então sabemos que a aceleração 2 é igual a F1 sobre M2. Vejam que surge então uma incógnita, nós não sabemos quanto vale F1. A partir apenas dessas duas expressões, eu não sei qual é o valor de F1, até porque eu quero determinar a aceleração 1 e a aceleração 2, elas também são incógnitas, eu também não as conheço. Eu suponho que eu conheço as massas e conheço a força aplicada. Eu quase que não consigo sair desse problema. Eu preciso me lembrar de uma hipótese. A hipótese é de que o bloco 2 permanecerá encostado no bloco 1. Ou seja, a hipótese é, na verdade, a introdução de uma restrição holonômica. Essa restrição holonômica, vamos escrevê-la aqui explicitamente para esse problema. Nós estamos dizendo, escrever aqui, que a posição do bloco 1 menos a posição do bloco 2, ou seja, o vetor que une o ponto de posição do bloco 2 à posição do bloco 1, esse vetor ele é constante. Portanto, a velocidade, a diferença de velocidade é zero. E, portanto, a aceleração é a mesma de ambos os blocos. Então, no fundo, nós estamos implicitamente, quando consideramos que os dois blocos têm que ter a mesma aceleração, estamos implicitamente usando a hipótese de que eles permanecem encostados, né? Ou seja, surge essa restrição holonômica, ela se traduz como a igualdade das acelerações, e agora nós podemos igualar essas duas expressões aqui embaixo, a partir disso que nós concluímos, e dizer então que F1 sobre M2 tem que ser igual a F menos F1 sobre M1. Isso nos permite então calcular F1 em relação a F e as massas M1 e M2. F1, nesse caso, será igual, se nós resolvermos essa expressão, a F multiplicado pela massa 2 dividido pela massa 1 mais a massa 2. Vejam que se nós substituirmos então essa expressão aqui, nós chegamos à conclusão de que a aceleração 2 será igual à força F dividida pela soma das massas. E, evidentemente, como nós obtivemos a expressão de F1 levando em consideração essa igualdade, nós chegaremos à mesma conclusão se substituirmos o valor de F1 encontrado
nessa primeira expressão para calcularmos a aceleração da massa 1. Então vejam que o cálculo dessa força F1, né, e consequentemente também da força F2, as forças de restrição, portanto, associadas a essa restrição holonômica, foi fundamental para que nós conseguíssemos, né, concluir corretamente que ambos os blocos alcançarão uma aceleração comum. Então, na abordagem de Newton, nós precisamos considerar essas forças internas, porque precisamos fazer o diagrama de corpo livre para cada uma das partes componentes do nosso mecanismo. Entretanto, no caso da abordagem de Euler-Lagrange, como nós vamos utilizar a ideia de trabalho virtual, o ponto A e o ponto B, na verdade, são o mesmo ponto de aplicação. E se essas forças forem um par de ação e reação, essa parcela dentro dos colchetes será igual a zero. E, portanto, a contribuição para o trabalho virtual total dessas forças internas de vínculo, que mantém esse vínculo aqui verdadeiro, será nula essa contribuição.